A gente olha para a crucificação de Jesus, a Bíblia tem chaves, eu gosto de usar esse termo chaves, mas você usa o que você quiser. A Bíblia tem revelações, a Bíblia tem algumas partes que são tão poderosas e muitas vezes a gente passa por elas sem perceber o poder que alguns detalhes carregam, mas olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus, ele está envolto por uma angústia mortal, ele está sentindo uma angústia, eu vou botar entre aspas, para que nenhum teólogo chato de Facebook depois persiga a gente, ele está ansioso, preocupado, e a Bíblia diz que dos poros de Jesus começa então a transpirar sangue. Mas Jesus começa a transpirar sangue antes de ser colocado sobre um madeiro. Alguém está comigo? Diga amém. Olha que interessante, irmão, pega essa chave. O sangue de Jesus lavou o jardim antes de lavar a cruz. Isso não é um simbolismo à toa. Isso tem um propósito profético. Porque no jardim a criação pecou, no jardim Jesus sangrou. Os processos de Deus se estabelecem até na redenção. Antes eu redimo o jardim através do meu sangue, depois eu vou redimir a criação através da cruz. Você percebe, irmão, que em todas as etapas nós vemos Deus cumprindo processos. Jesus vai se batizar, João Batista fala, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Jesus fala, não, João, é necessário. Para quê? Para que se cumpra a palavra, para que se cumpra os processos. Jesus poderia vir pronto, irmão. Jesus poderia ter descido com 30 anos, poderia ter um coral de anjos, poderia ter uma orquestra sinfônica, poderia ter um monte de festa e pessoas celebrando Ele. Por quê? Porque o verbo vivo desceu, a nossa esperança chegou, mas não foi assim que aconteceu. Ele foi gerado no ventre virgem, nasceu num lugar emprestado, precisou se esconder para não ser assassinado. Ele foi criado por uma mulher, ele experimentou uma vivência de família tradicional, pai e mãe, ele teve irmãos, ele teve comunidade, ele precisou aprender a falar, a andar, ele precisou aprender sobre a Bíblia. Ele ia ao templo como de costume. Esse movimento desigrejado que fala, somos igreja em casa, irmão, se o próprio Jesus tinha costume de ir ao templo, não vem dizer que você não precisa de participar disso. Como de costume. Como de costume. Mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que depois de fazer alguns milagres incríveis, extraordinários, ele, como de costume, se afastava da multidão para ter tempo a sós com o Pai. Qual era o processo de Jesus? Ele liberava muito, ele voltava para a fonte para receber mais, ele liberava mais e voltava para a fonte para receber mais. Irmão, se até Jesus precisou de tempo no secreto, por que a gente acredita que não precisa? A Bíblia diz que ele não falava o que não tivesse ouvido o Pai falar, ele não fazia o que não tivesse visto o Pai fazer. Até Jesus era um imitador do Pai. E é por isso que ele espera isso de nós, que sejamos imitadores de Jesus. Pequenos Cristos. Se alguém está comigo, diga amém. Processo. O verbo vivo nasceu no ventre de uma mulher, aprendeu a falar, ia ao templo como de costume, aprendeu sobre as Escrituras, foi batizado nas águas, como 250 pessoas vão ser daqui a pouco. Pastor, por que a gente não batiza crianças? Porque não é assim que fizeram com Jesus. Por que não fazemos por aspersão? Porque se o próprio Cristo mergulhou nas águas, por que não? A ceia que ele pede que a gente mantenha como memorial, ele fez primeiro. E ele fala, todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. Os processos educativos de Jesus. Jesus faz coisas que ele espera que a gente aprenda a fazer e faça como ele fez. Jesus ensina através de parábolas, Jesus ensinou através do discurso, Jesus ensinou através da vivência, Jesus ensinou através das escolhas, Jesus ensinou através dos seus passos. Por quê? Porque ele está deixando claro, é possível escolher alguns homens que não tinham nada de sobrenatural e transformar eles em apóstolos de uma igreja poderosa. Como? Através de processo. O mesmo Pedro que decepa a orelha de um soldado para tentar defender Jesus, o mesmo Pedro que nega Jesus dizendo que não conhecia, esse mesmo homem, depois do batismo com o Espírito Santo, começa a pregar sobre o evangelho do reino e da justiça e do juízo, e milhares de pessoas se convertem. O que mudou daquele Pedro que fedia peixes e era impulsivo para o Pedro apóstolo de uma igreja primitiva gloriosa? O processo.
Ele foi defender Jesus e viu Jesus defendendo o soldado que ele feriu. Ele foi tentar poupar Jesus e viu Jesus falando para ele: aparta-te de mim, Satanás, é necessário que a redenção se cumpra. O processo fez com que Pedro, que errava muito, errasse menos. Os processos de Deus, irmão, estão levando a gente para um lugar de grandiosidade. Não rejeite os processos se você deseja viver as promessas. Os processos estão tirando a meninice da gente, o mimimi da gente. É menos gente se doendo e mais gente se doando. Os processos estão tirando da gente escamas dos nossos olhos. Os processos fazem a gente crer mais, confiar mais, buscar mais, desejar mais, semear mais. Os processos fazem a gente descansar em Deus. Por quê? Porque eu lembro do que Ele fez no passado. Eu tenho certeza, Ele vai fazer de novo. Alguém crê nisso? Você pode celebrar Jesus. Eu tenho mais 3 minutos de mensagem. Alguém consegue ouvir mais 3 minutos dessa mensagem? Lucas 1:8. E o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Menino Jesus, Lucas 2:40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha que poderoso isso, irmão. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Irmão, guarda isso. Deus não tem dificuldade em dividir os seus sonhos com meninos. Deus confiou sonhos a José quando José era menino. Deus confiou sonhos aos apóstolos enquanto alguns deles ainda eram meninos. Deus confiou a profetas enquanto eles ainda eram meninos. Deus chamou vários heróis da fé enquanto eles ainda eram meninos. Mas a gente vê na história bíblica que as promessas só se cumpriram quando eles eram homens. Por quê, pastor? Porque Deus confia visões a meninos, mas Deus só cumpre quando meninos se tornam homens. O Davi menino foi ungido, o Davi homem recebeu o trono. O José menino recebeu um sonho, o José homem recebeu o governo. O Davi menino foi apresentado por Deus como o Messias. No ventre, João Batista, que ia preparar o caminho para ele, já o reconhecia como o Messias. Mas quando se tornou um homem, 30 anos, maturidade do seu ministério, começa então o seu ministério de milagres, e com 33, ele estabelece a redenção. Irmão, olha para mim, Deus não está demorando porque está caprichando. Deus está te esperando para cumprir o que Ele sempre quis fazer. Esse fundamento faz com que a gente tenha um pouco de paz com a ideia de que está demorando porque vai ser melhor, está demorando porque não, talvez esteja demorando porque a gente não está no lugar que deveria estar. Talvez esteja demorando porque a gente não está fazendo o que deveria fazer. Talvez esteja demorando porque a gente não está cumprindo princípios que deveria cumprir. Talvez está demorando porque a gente está buscando nos lugares errados o que deveria buscar. A Bíblia não diz que Deus tinha prazer que o povo andasse em ciclos no deserto, mas a Bíblia diz que enquanto Moisés está buscando uma direção, o povo está fazendo para si outros deuses forjados de ouro. Enquanto Moisés está buscando se santificar, o povo está buscando mais idolatria. Então a Bíblia não diz que precisava demorar o que demorou, mas porque eles fizeram o que fizeram, viveram o que viveram. Essa ideia de que Deus está demorando porque está caprichando, tira de nós a responsabilidade de nos posicionarmos, irmão. Talvez o romper financeiro na sua casa não tenha acontecido, porque no pouco você não consegue ser fiel. Talvez porque quando você viveu um transbordo, você reteve parte do que recebeu. A Bíblia diz que Ele dá a semente ao que semeia. Tem muita gente que recebeu sementes e semeou, recebeu sementes e semeou, mas em algum momento disse, até aqui está bom, e reteu o que era para semear, e o fluir parou. Os céus não empobreceram e por isso você não tem mais. Talvez a sua mentalidade te empobreceu. Gente que fala, eu não consigo romper ministerialmente, ninguém me olha, ninguém me valoriza. Talvez seja um princípio quebrado. O princípio que você quebra, quebra você. O princípio que você honra, honra você. Alguém está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!